Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto ouvinte, querido sacerdote que acompanha o nosso programa. Na quinta-feira nós meditamos sempre sobre a Eucaristia e sobre os padres, sobre o nosso sacerdócio. E no Evangelho de hoje, desta quinta-feira, João 16, 16, 20, Jesus diz aos seus discípulos: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Essas palavras, prezado ouvinte, anunciam a experiência da cruz e da ressurreição. O Senhor prepara os discípulos para o escândalo da sua morte, mas também lhes promete a alegria duradoura que virá da vitória sobre o sofrimento. É a pedagogia de Deus. Ele não suprime a dor, mas a transforma. Não evita a cruz, mas dá sentido à cruz. Nesta quinta-feira eucarística, queremos aplicar essas palavras ao sacerdócio católico e dedicar esse programa aos nossos queridos padres, especialmente os que nos escutam todos os dias, aqueles que trabalham com a Eucaristia, os ministros, os adoradores, os servidores da palavra, os pastores do povo de Deus. O sacerdócio, meu dileto ouvinte, querido sacerdote, é muitas vezes marcado pela cruz, pela solidão, pela incompreensão. Muitos padres choram escondidos, eu já passei por isso. Enfrentam batalhas espirituais, suportam fardos ocultos. A vida de um padre é uma vida de grande perseguição do demônio. E o diabo persegue os padres através de leigos na igreja, de religiosos, através do bispo. O demônio tenta o sacerdote através das pessoas. Quantas vezes na cúria, as pessoas ligam na cúria para denunciar o padre porque o padre falou do dízimo na igreja. Como outro dia uma pessoa de uma paróquia na diocese ligava uma besteira, o padre santo, abençoado da paróquia, faz um trabalho maravilhoso. O diabo usa dessa pessoa para tirar a paz do sacerdote. Mas é claro que o sacerdote também tem muitas alegrias. O povo que nos ajuda, que gosta de nós, que reza por nós, que nos auxilia, é quase a totalidade nas nossas paróquias. Mas na paróquia tem um ou outro que faz o inferno. Mas o sacerdote também precisa fazer por donde para não dar margem para que as pessoas possam querer escrutiná-lo com as suas ruindades. O sacerdote é, repito, muitas vezes marcados pela cruz. Mas Jesus garante a mim, padre, e a você também, a vossa tristeza se transformará em alegria. Essa é a promessa de Jesus para todo sacerdote fiel, que permanece junto ao Senhor, mesmo quando o mundo não compreende sua vocação. Mesmo quando as pessoas questionam o padre. E aqui eu quero dizer também para você, sacerdote, que não está sendo fiel, que não está vivendo bem o seu sacerdócio. Volta a Deus. Procure um padre de sua confiança, faça uma direção espiritual profunda. Hoje é o dia de São Paulo VI, que foi também um grande sacerdote, bispo e papa. Retoma o caminho, é tão bonito o caminho do padre.
Nós não somos perfeitos, nós somos de barro. O padre também erra, o padre também tem imprudência, mas nós não podemos jogar fora no lixo do escárnio o nosso sacerdócio. Um padre fiel a Deus, ele abala as estruturas do inferno. Por isso, no inferno, no departamento infernal dos diabos escalados para tentar o clero, os projetos satânicos são terríveis para destruir o sacerdote, para levar o sacerdote à queda e ao pecado. Por isso, querido ouvinte, os leigos precisam organizar grandes alavancas de oração pelos sacerdotes. Parabenizo as mães espirituais pelos sacerdotes, que começaram esse movimento no tempo do Papa Bento XVI, no ano sacerdotal, com aquele documento da Sagrada Congregação para a doutrina, para os sacerdotes, Congregação do Clero, através do cardeal falecido Cláudio Rumes, que lançou aquele documento sobre a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Quanto bem tem feito isso. Celebrar São Paulo VI, Papa da Fidelidade em tempos difíceis, é também uma alegria para nós. Homem de oração profunda, de visão clara, de amor à Igreja, ele foi duramente provado em seu pontificado. Todos nós sabemos disso. São Paulo VI viveu grande desprezo da comunidade científica e até mesmo de parte do clero, quando da sua encíclica Humanae Vitae, sobre a vida humana, em que o Papa estabeleceu e reafirmou a doutrina da Igreja contra todo o artifício de contracepção, contra o aborto, contra a pílula anticoncepcional, contra tudo isso que põe fim ao projeto da fecundidade do matrimônio. Esse Papa sofreu demais. Foi duramente criticado até por certos cardeais progressistas. E o sofrimento de São Paulo VI foi tão grande que em 1972, se não me engano, na festa de São Pedro e São Paulo, ele disse: parece que a fumaça de Satanás entrou por uma fresta na igreja. É isso mesmo. Ele nunca perdeu a esperança. E foi ele que, em 1967, publicou uma das belíssimas encíclicas sobre o sacerdócio. Encíclica Sacerdotales Celibatus, em que defende o celibato sacerdotal com coragem e ternura, naquele tempo que muita gente queria que os padres se casassem. Porque muita gente acha que resolve o problema dos padres casando os padres. Não é bem assim, não. Quem tem essas visões precisa meditar mais sobre elas. Não é o padre ter uma esposa que seria a solução dos seus problemas, de maneira alguma. O que nós precisamos é formar bem nossos seminaristas para viver um coração indiviso, para viver o celibato com firmeza, com alegria. O celibato é uma cruz? É. O casamento é uma cruz? É também. A vida solteira, solitária é uma cruz? É também. Mas quem é cristão sabe carregar a cruz com fé e alegria. São Paulo VI diz: o celibato consagrado é um dom preciosíssimo de Deus à sua igreja. É sinal e estímulo da caridade pastoral e fonte peculiar de fecundidade espiritual no mundo. Isso é para nós, padres. O celibato, que é difícil de ser vivido, mas nós precisamos lutar e defendê-lo e vivê-lo com alegria. O mundo não compreende o celibato, mas ele é sinal profético, mostra que Cristo é suficiente, que o coração do padre é totalmente de Deus e do povo que lhe é confiado. É um amor indiviso,
livre, fecundo. Não é renúncia pela renúncia, mas entrega por amor. E nós, sacerdotes, precisamos construir esta compreensão bonita dentro de nós. É uma luta, o celibato é uma luta todo dia, para que nós sejamos realmente aprofundados nesta verdade. Não é a queda de um sacerdote, um escândalo ali, outro ali, que vai mitigar a beleza do sacerdócio. Infeliz quem cai, quem dá o escândalo. Mas nós temos uma multidão de padres santos que vive profundamente o seu celibato. Isso basta. A vida do sacerdote, diz o Santo Padre Paulo VI, é uma contínua missa, oferecer-se com Cristo pelo povo e para a salvação do mundo. E isso se aplica ao que o Evangelho de hoje nos ensina. O padre vive muitas vezes na escuridão da fé, entre lágrimas e batalhas interiores, mas se mantém firme, sustentado pela graça do Espírito Santo, e com o tempo vê sua tristeza transformar-se em alegria, nos frutos invisíveis da missão, nos corações que se convertem, nas famílias que se reconciliam, nos pobres que encontram consolo. Por isso, nesse dia, rezemos pelos nossos sacerdotes, valorizemos os padres que servem nossas paróquias com fidelidade, que se doam na Eucaristia, no confessionário, no acolhimento, nas visitas aos doentes. Eles carregam os fardos de muitos e muitas vezes sem quem os ajude e sem que ninguém veja tudo isso. Seja este programa o meu abraço espiritual a todos os padres, porque o bispo deve amar os padres. Que eles se lembrem de que não estão sozinhos, que tem um povo que reza por eles, mães espirituais que os consagra, que os ama e que reconhece seu valor mesmo em tempos difíceis. Mesmo quando ninguém te valoriza, padre, Deus está contigo e o seu povo. Peçamos a intercessão de São Paulo VI, que amou profundamente o sacerdócio, que interceda por todos os padres do Brasil e do mundo, especialmente por você, padre, ouvinte do programa Oração da Manhã. E que cada sacerdote, mesmo em meio às dores, recorde com esperança: a vossa tristeza se transformará em alegria, assim seja. A antífona da Santa Comunhão da missa de hoje é de Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa palavra firme de Jesus é para você, padre, é para mim, para nós sacerdotes, para os religiosos, para os celibatários e celibatárias. É para nós. Nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, lembremos, Jesus está conosco até o fim dos tempos. Que beleza a vida de um padre escondida na fidelidade, no amor, na renúncia, na luta contra as suas inclinações, vivendo a santidade. E a santidade do padre, ela é afervorada na adoração ao Santíssimo Sacramento, na recitação da liturgia das horas, na celebração piedosa da Santa Missa, na confissão, na direção espiritual, no amor às almas e no desejo grande de oferecer sempre o santo sacrifício da missa, pela sua santidade e pela santidade do povo. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada sacerdote deste mundo, especialmente os sacerdotes aqui da nossa Diocese de Formosa, os sacerdotes que escutam o nosso programa, os sacerdotes do Brasil. Abençoa, Senhor, todos os padres com quem eu tenho amizade, estima e trabalho. Abençoa o padre que está idoso, doente, sofrendo, o padre que está lutando contra o pecado,
contra o desastre interior da sua vocação. Limpa-o, liberta-o, que este sacerdote sofrido levante os olhos para o alto, como Moisés, e possa enxergar um grande horizonte, o céu que te espera, meu querido filho e irmão, no sacerdócio. Que Deus abençoe os nossos padres e abençoa você, padre, que escuta o nosso programa. Assim seja. Amém. Eu peço a você, padre, que está orando comigo neste momento, que abençoe o povo, os ouvintes do nosso programa, comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes e de São Paulo VI, abençoe, Senhor, as vocações e os padres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique todos em paz. Um bom dia de adoração a todos.